Olá, esse aqui é o Tempo de Semear, programa Tempo de Semear. Sejam muito bem-vindos. Me chamo Lucas Diniz e gostaria aqui de compartilhar uma mensagem com todos os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem. Quero ler uma passagem que está lá em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Se você está com a sua Bíblia na sua casa, abre e vamos ler junto comigo. Diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, ou um varão da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Uma visão missionária. Uma visão missionária determina onde Deus quer que alcancemos. E esta visão é a tarefa suprema da igreja para com o mundo, a evangelização mundial. Em Atos capítulo 16, nós vamos ver que o Espírito Santo está em plena ação. Desde o derramamento do Espírito até nesse momento, aqui é o Espírito que está agindo, que está em movimento. Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas para mim deveria ser Atos do Espírito Santo, porque desde o começo, quem está agindo na igreja de Jerusalém, está agindo em Atos, é o Espírito. E nessa visão do varão macedônio, nós vamos ver que o Espírito Santo impediu Paulo e Barnabé de pregar a palavra em determinados lugares. Mas o Espírito não estava impedindo deles pregar o Evangelho, mas estava abrindo as fronteiras para eles irem mais longe. O Espírito Santo, ele é mais conhecido pelas suas ações do que por quem ele é. Nós vamos ver também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele se entristece, ele tem emoções e ele está agindo no meio do seu povo ainda hoje. O Espírito Santo impulsiona a sua igreja para avançar. Atos 16 mostra essa visão do varão macedônia, é o Espírito que está impulsionando os crentes, os irmãos a avançar nas missões que foram encarregados a eles. Se o Espírito não tivesse agindo aqui, provavelmente nós não seríamos crentes hoje. Se Paulo não tivesse obedecido essa visão, a visão do varão macedônio, é muito provável que nós hoje, aqui do Ocidente, Brasil, América do Sul, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Mas pela graça de Deus que ele obedeceu, o Espírito Santo abriu as fronteiras, o Paulo, Barnabé era concentrado apenas nos judeus ainda, e eles pegaram o barco e foram para a região ali da Grécia, da Macedônia, anunciando o Evangelho. A visão do varão macedônio nos revela três coisas. Primeira coisa é que o campo é o mundo. A Bíblia de Deus vai dizer o seguinte, no versículo 9: À noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava, em pé lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. A tarefa suprema da igreja, a tarefa suprema da igreja é a evangelização mundial. Para com Deus, a nossa tarefa suprema é a adoração, é buscar sua face, é buscar sua presença. Mas para com o mundo é a evangelização mundial. Uma igreja que não está engajada em missões, firmada nesse propósito, ela está perdida. Nós só encontramos sentido na missão de Jesus quando nós a obedecemos. Uma ordem foi dada a nós, os discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz: Jesus aproximou dos seus discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos uma chamada, nós temos uma missão, e essa missão é a pregação do Evangelho, é a missão do Senhor Jesus. A segunda coisa que esse varão macedônio nos revela é que carecemos de uma visão. Uma visão foi dada a Paulo e Barnabé. Essa visão também ela tem que nos alcançar hoje.
O Espírito Santo mostrou a Paulo e Barnabé que eles deveriam ir para Macedônia. De noite apareceu um varão macedônio dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim também nós necessitamos ter uma visão. Uma visão de um varão que está clamando, e esse varão, essa pessoa é vidas, são pessoas. A Bíblia de Deus nos mostra que nunca apareceu esse varão macedônio, mas Paulo e Barnabé encontraram Lídia, encontraram aquela mulher que adivinhava, e ela foi curada, foi sarada. O homem carcereiro também era esse varão macedônio. A Bíblia não nos mostra que existe um varão macedônio, mas esse varão macedônio era essas pessoas, era Lídia, era aquela mulher que estava em adivinhação, o carcereiro. Ele e a sua família toda foi alcançada através das boas novas anunciado por Paulo. Assim também nós devemos ter essa visão do varão macedônio. O varão macedônio também nos revela outra coisa, o clamor do mundo. O mundo está perdido, meus irmãos. Enquanto nós não anunciarmos o evangelho, não pregarmos Jesus Cristo às nações, na nossa cidade, no nosso bairro e as demais nações, o mundo continuará perdido. E nós necessitamos ser fiel. Assim como esse programa é um programa Tempo de Semear, e hoje, agora é tempo de semear a palavra de Deus. É tempo de semear o evangelho, pregar as boas novas nos lugares mais distantes da terra. Dizem que quanto mais longe formos, mais obedientes seremos. A Bíblia de Deus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 14, que é necessário que o evangelho seja pregado por todo mundo. Jesus, ele morreu pelo mundo todo, e nós devemos ser obedientes até o fim a essa chamada, a essa missão, em nome do Senhor Jesus. O mundo está perdido sem Cristo. Enquanto a igreja não se comprometer com essa visão, a visão da evangelização mundial, o mundo continuará perdido, sem conhecer Jesus. A visão do varão macedônio também nos revela a urgência das missões. O tempo é hoje, meus irmãos. Nós necessitamos nos comprometer com essa missão que nos foi encarregada. Essa missão que nos foi incumbida. Nós devemos nos comprometer com a visão de Jesus Cristo. Missões não partem primeiramente do nosso coração. Pelo contrário, missões primeiramente partem do coração de Deus, porque Deus, Ele é missionário. Quem nos deu uma missão foi o próprio Deus. Ele que nos ordenou a ir e pregar a palavra, e anunciar Jesus. A urgência das missões nos revela que o chamado das missões, ele é um chamado imperativo. Nessa passagem, lá a Bíblia diz que Paulo, imediatamente, assim que Paulo teve a visão, imediatamente ele procurou partir para o lugar onde Jesus, o Espírito Santo, havia mostrado para ele nessa visão. O chamado das missões é agora. O chamado, por que o chamado é imperativo? Porque é uma ordem de Jesus. Nós não devemos fazer missões se recebemos por isso ou não. Se estamos com vontade de fazer ou não fazer missões. É uma ordem do Senhor, é uma chamada de Jesus, e nós devemos hoje nos comprometer com essa chamada, seja indo aos lugares mais distantes da terra, ou segurando a corda para aqueles que estão indo aos campos, aos povos. Um exemplo que nós vimos recente agora, o nosso pastor da nossa igreja, o pastor Danilo e a sua esposa, foi para as nações, para o Paraguai, e nós devemos segurar esse irmão lá, segurar a corda em oração, em ofertas. Amém? E o chamado das missões também ele é intransferível. A chamada das missões foi dada para cada um de nós. Nós não podemos transferir para outra pessoa. A chamada é para cada pessoa individualmente. A chamada de Jesus também ela é inadiável, meus irmãos. Devemos hoje, agora, o chamado das missões clama urgente. Agora, nesse momento, nós devemos nos comprometer hoje a anunciar Cristo. Repito, enquanto nós não sairmos e anunciarmos Jesus, pregarmos a palavra, o mundo continuará em trevas como está. Mas se a igreja continuar avançando como ela deve avançar, aí sim, a luz alcançará as nações e Jesus Cristo ele voltará.
A chamada de Jesus, ela é inadiável. A visão do varão macedônio nos mostra que, seja em liberdade, seja em perseguição ou preso, o evangelho é pregado. A igreja avança até que todas as nações ouçam sobre Cristo. Essa é a nossa maior missão, essa é a nosso maior chamado, é anunciar as boas novas de salvação. Uma missão foi nos incumbida, nos encarregada. Há 10 anos atrás, eu recebi essa chamada, assim quando o Senhor me chamou. Antes, eu negava o evangelho. Minha mãe vinha falar de Jesus para mim e eu não queria ouvir aquilo que ela estava dizendo, tratava ela mal, era muito arrogante. Mas assim que o Senhor Jesus alcançou minha vida, eu rendi meus pés a Ele, eu disse: Senhor, eu só tenho uma vida para viver e eu vou viver para o Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, gostaria de fazer uma oração pela sua vida, orar pela sua casa, orar pelo seu coração, para que Deus conceda a você uma chama missionária, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro nesse momento por cada pessoa, cada vida, pela tua igreja também, Senhor. Eu oro, abençoa as casas, transforma as vidas, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua presença seja real no meio do teu povo, assim como foi real nessa visão do varão macedônio. Jesus, desperta a tua igreja à chamada missionária. Desperta a tua igreja a avançar nas missões, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dê uma paixão pelas vidas. É o que nós clamamos a Ti. Oro por cada ouvinte, cada pessoa, cada mulher, cada homem que está ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor alcance e transforme pessoas, em nome do Senhor Jesus.